Então vem comigo, tá? Que eu quero falar aqui sobre vírus para você. Vírus, pessoal, significa veneno, tá? Veneno é algo ruim. Então todo vírus aí tem uma coisa ruim pra gente. Só que interessante, tá? Não existe só vírus humano. Ok, tem vírus de planta, tem vírus de bactéria, tem vírus que só atacam alguns animais. Gente, tem vírus de um monte de jeito, tá? Não fica pensando que só vai ter vírus aí para seres humanos, não. Então, olha só. Os vírus são organismos acelulares. O que isso quer dizer? Que a estrutura viral não é formada por células. Patrick, vírus é eucarionte? Não. Vírus é procarionte? Também não. O que é vírus? Ele não é nada. Ele é acelular, ok? Não possui organelas e nem metabolismo próprio. O vírus depende do metabolismo de outras células. Eu vou ser bem franco para você. O vírus fora de uma célula, nós chamamos de vírion. Quando ele entra dentro da célula, nós chamamos de vírus. Lembra quando o vírus entrou dentro do computador? É a mesma coisa, quando o vírus entrou dentro da célula. Então ele não é formado por células. E ele entra dentro de uma célula porque ele não consegue se reproduzir fora de uma célula. Ele não tem as estruturas que são utilizadas no processo de uma reprodução. Então, ele rouba o metabolismo de uma célula para poder se reproduzir. O que os vírus fazem são isso. Eles roubam o metabolismo de uma célula para poder se reproduzir. Agora, lembra para quem assistiu a aula sobre lesão celular? Se existe algo dentro de uma célula que está contribuindo para a sua disfunção, vai promover uma lesão celular. No caso dos vírus aí, dependendo do ciclo viral, é uma lesão celular irreversível, porque ele vai começar a se reproduzir e a célula vai acabar lisando, estourando, tá? Eles são submicroscópicos, é muito difícil observar um vírus, só são observados através de microscópios eletrônicos. E aqui veja, ó, o vírus da poliomielite, cadê o pincelzinho aqui, mano, que sempre some, ó. O da poliomielite, o do tabaco, um bacteriófago. Geralmente é essa imagem aqui que você vê de vírus, não é? De um bacteriófago, que no caso é um vírus de bactéria. Aí aqui eu tenho o vírus da gripe e aqui eu tenho o vírus da AIDS, o HIV, tá? A estrutura viral vai depender muito do tipo de vírus, mas geralmente é assim, ó. Eu tenho a cabeça e eu tenho a cauda. Perceba que o vírus ele é formado por proteínas e DNA. Isso é um vírus. O que é um vírus? Proteína e DNA. Ok? Vírus formado por proteínas e DNA. Ou seja, é uma cápsula proteica envolvendo uma molécula de DNA ou de RNA, ou dos dois. Essa cápsula aqui, ela protege o DNA. Aqui, no caso, é um bacteriófago, e o bacteriófago possui essa cauda aqui, que é importante para poder acontecer a fixação de um vírus em uma célula, ok? Alguns vírus, eles possuem um capsídeo, tá? Que é uma cápsula que protege ainda mais o vírus, ó. Eu tenho aqui o capsídeo, eu tenho um envelope e dentro eu tenho um material genético. Esse vírus aqui, ele possui estruturas que dão ao vírus uma proteção adicional. Além dele possuir a cápsula proteica, ele possui um envelope de lipídio. Que isso aí ele pega quando parasita uma célula, que vai para outra célula, ele consegue roubar até mesmo a membrana, um pedacinho da membrana de alguma célula, formando esse envelope. Patrick, o vírus ele consegue entrar em qualquer tipo de célula? Não. Os vírus têm especificidade celular. O que isso quer dizer? Que eles parasitam células específicas. De forma geral, nós chamamos o seguinte, que vírus são
parasitas intracelulares obrigatórios. Para poder se reproduzir, tem que ser dentro de uma célula. Para poder ter o seu metabolismo, tem que ser dentro de uma célula. Eles se duplicam dentro de uma célula hospedeira. Sem a célula hospedeira, logo o vírus não consegue se reproduzir. Aí eu acho que tu já deu para entender aí uma espécie de sacada. Se existe algum tipo de tratamento que faça com que o vírus não consiga enxergar ou localizar a célula que ele parasita, logo essa célula não vai morrer. Exatamente, tem doenças virais aí, por exemplo, coquetéis, que são utilizados para poder impossibilitar que o vírus entre em contato com as células que eles utilizam para poder se reproduzir, ok? O ciclo de vida de um vírus é bem interessante, tá? Tem a absorção, a entrada, a replicação, a montagem e a liberação. Então, existe uma conexão entre o vírus e a membrana, existe a sua entrada. Quando ele entra, ele vai se replicar. Agora, isso depende, tá? Segura aqui replicação. Olha para cá. Olha para o slide. Nem todo vírus, quando entra dentro de uma célula, se replica. Tem vírus que, quando entra dentro da célula, o material genético do vírus, ele acopla-se ao material genético da célula parasitada. E todas as vezes que a célula se replica, o vírus vai junto, ele consegue se replicar. Nesse ciclo aqui, o vírus ele acaba não matando a célula, mas ele consegue se replicar e consegue se propagar com muita facilidade no corpo humano. O nome desse ciclo é chamado de ciclo lisogênico, tá? O DNA viral, ele se incorpora ao DNA da célula hospedeira e continua a se reproduzir. Algum evento externo ou instruções do próprio DNA viral inicia a replicação viral. Ou seja, ele pode sair desse ciclo e ficar de forma ativa, que é o ciclo lítico, que é quando ele começa a formar cápsulas proteicas, encapsulando esses vírus, e acontece a lise celular. Então, ciclo lítico ocorre a lise celular, a célula morre. Ciclo lisogênico só acontece o processo de reprodução. A montagem, que é a formação dessa cápsula, e a liberação, que ele vai atacar outras células. O tipo de vírus, pessoal, varia muito do tipo de material genético que tem dentro dele. Eu tenho o adenovírus, que são vírus de DNA. Eu tenho o retrovírus, que são vírus de RNA. Eu tenho o arbovírus, que é também vírus de RNA. E eu tenho vários tipos de vírus que possuem outros tipos de moléculas. Exemplo, tá? Existe um tipo de retrovírus que ele possui uma enzima que nós chamamos de enzima transcriptase reversa. Porque, veja só, quando um vírus ele entra dentro da célula, acompanha aqui o pontinho, tá? O que acontece? Se o vírus ele é de RNA, o RNA do vírus ele dá origem a novas moléculas de RNA. Até aí tudo bem. Acontece o que nós chamamos de transcrição. Transcrição é o processo de produção de RNA. Só que alguns tipos de vírus, eles fazem o seguinte, tá? Eles utilizam o DNA, ou melhor, eles utilizam o RNA para produzir DNA. O processo normal é DNA produzir RNA e não RNA produzir DNA. Os retrovírus, por possuírem uma enzima chamada de transcriptase reversa, aqui no caso o vírus da AIDS,
eles têm a capacidade de fazer uma transcrição reversa, que é quando a molécula de RNA origina uma molécula DNA. E tu já sabe, quando faz a molécula DNA, esse DNA vai ser diferente, e, consequentemente, outro RNA diferente vai estar sendo produzido, então vai ser muito difícil pegar esse vírus. Ou seja, a enzima transcriptase reversa, ela contribui também para essa variabilidade de vírus de AIDS que existe, tá? Porque acontece o processo de transcrição reversa, onde o RNA produz o DNA, ok? E tem várias doenças causadas por vírus. Mas antes eu quero fazer um adendo à questão de imunidade. Patrick, por que meu corpo ele fica imune a algumas doenças depois que eu tomo uma vacina? Porque a vacina é um tipo de imunidade ativa, artificial. Ou seja, você recebe de forma artificial ou uma molécula ou um vírus atenuado, e esse componente gera no seu corpo uma reação imunológica. A reação imunológica se dá com a produção de anticorpos. Então, os anticorpos, eles são sinalizadores. Eu já estou começando a entrar agora em sistema imune. Os anticorpos são sinalizadores que possibilitam a identificação de um antígeno. Antígeno é aquilo que está invadindo. Então, o anticorpo, ele localiza o antígeno e, graças a essa localização, vai fazer com que aquele antígeno seja morto. Então, quando você toma uma vacina, você prepara seu corpo para possíveis contágios com o antígeno. É bem provável que você que esteja vendo a minha aula já tomou diversas vacinas. A vacina é um tipo de imunidade ativa artificial. Existe um tipo de imunidade que é chamado também de ativa natural, que é aquela de quando você é criança, você tem contato lá com um monte de germe e o teu corpo vai te dando imunidade. Já a imunidade passiva, você recebe os anticorpos prontos. Exemplo clássico, leite materno é um tipo de imunidade passiva artificial. Patrick foi para o meio da mata e a cobra me picou. Aquele veneno ali, eu não tenho antígenos, eu não tenho anticorpos para ele, ou melhor. Então, nos primeiros socorros, o que vão me dar é um soro. E esse soro aí, ele já traz anticorpos prontos para poder sinalizar aquele antígeno e o meu corpo conseguir neutralizá-lo. Um detalhe importante, gente, é que a imunidade ativa, ela gera uma resposta, ou melhor, gera uma memória imunológica. Já a imunidade passiva, o corpo não gera uma memória imunológica. Usou naquele momento e já era. Ok? E tem várias doenças que são virais, tá? Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Nossa, é tudo doença viral, tá? E, claro, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Tá tudo isso daí, quem causa é vírus. Ó, você pensou numa doença, é vírus, tá? Aí aqui eu tenho, ó, doenças causadas por vírus, associadas ao sistema respiratório. Eu tenho a gripe, eu tenho a gripe A, gripe suína H1N1, gripe aviária, tem várias variações. Todos os anos tem novos vírus que sofrem mutações e atacam o sistema respiratório. Doença viral associada ao sistema genital. Eu tenho o condiloma acumulado, que é a crista de galo, o HPV tipo 2. Eu tenho o herpes simples genital, que é o HSV, e o HSV2, que é viral e é sexualmente transmissível. Doença de vírus associada à pele.
Opa, aqui já é de bactéria, tá? Ou melhor, de vírus, desculpe. Catapora viral, rubéola viral, sarampo viral, varíola viral. Aqui nós temos, pessoal, vacinas, tá? A tetravalente, tá? A multivalente. Tem vacinas hoje que já previnem que uma criança, que são doenças infantis, acabem tendo essas doenças, tá? Doença viral associada ao sistema nervoso. Eu tenho a poliomielite, tá? Eu tenho a raiva. São doenças que onde o vírus ele traz consequências em células neurais. Doença associada ao sistema digestório. Aí eu tenho a cachumba, tá? Que acontece o inchaço das glândulas da glândula tireoide. E tem uma hepatite A, B, C, D e E. Tem hepatites que são também transmitidas de forma sexual, tá? Tem hepatite A, por exemplo, que até pelo ar você pode pegar, ok? E, gente, aqui eu quero colocar uma informação importante, tá? Que vai servir para vocês aí nas atividades e também na prova, tá? E nos exercícios. Existem diversos tipos de antivirais, tá? E eu quero falar aqui um pouco deles com esse texto. Olha só. As principais classes de antivirais são os análogos de nucleosídeos. Nucleosídeo, gente, eu tenho o nucleotídeo, que é o que forma o DNA e o RNA. O nucleotídeo é sem o fosfato, vira um nucleosídeo, tá? Eu tenho os inibidores de transcriptase reversa, que no caso, se a pessoa toma um coquetel que tem o inibidor da enzima transcriptase reversa, logo o vírus não vai conseguir se reproduzir. Os inibidores de proteases, mas há outros que atuam por mecanismos diferentes. Na classe dos análogos de nucleotídeos, temos o aciclovir, a ribavirina, a vidarabina e a azidovudina. Dos inibidores da transcriptase reversa, temos... Aí aqui são os tipos, tá, gente? Temos a nevirapina e os inibidores de protease nós temos a saquinavir. Perceba que tem um monte de tipo de classe de antiviral. O inviadir e o retroavir, que também são inibidores de protease. Além destes, existe também o fluozon, que é utilizado contra o HIV e atua bloqueando a fusão da membrana celular com o vírus. Bem como, ó, eu estou sublinhando todos os nomes, tá? Vá por mim, esses nomes aqui vocês vão usar, tá? Bem como bloqueando a fusão da membrana celular com o vírus, bem como os animais, as aminas sintéticas anantida e anantadina e rimatadina, que agem bloqueando o desnudamento, sendo utilizada contra a influenza A. Olha que interessante essa grande quantidade de antivirais, que tudo o que estão fazendo é evitando que o vírus se replique. Por fim, temos esses nomes são complicados, viu? Patrick aqui tem disfemia, viu? Foscarnet, que atua inibindo DNA, polimerase e transcriptase reversas virais. E a metisazona. Gente, eu tô vendo vocês indo no chat lá dizer, Patrick, pelo amor de Deus. É complicado. Repete esses nomes aí pra você ver. Que foi o primeiro antirretroviral descrito, que auxiliou na na erradicação da varíola. No caso, o fim da varíola, tá? As vacinas de vírus atenuados têm as vantagens de atuar como uma infecção natural, ou seja, um tipo de imunidade ativa, quando a imunidade levando à produção duradoura de anticorpos, por isso que gera memória imunológica, a uma boa resposta celular e ao desenvolvimento de resistência na porta de entrada. Entretanto, esse tipo de vacina tem as desvantagens de ter um pequeno risco de reversão para maior virulência.
A possibilidade de haver agentes contaminantes desconhecidos, presentes no menor prazo de validade, e a possibilidade de ter sua eficácia reduzida se houver infecção concomitante aos vírus de ocorrência. Ou seja, a vacina pode vir com outras coisas que também podem acabar promovendo algum tipo de lesão, tá? As doenças virais apresentam as seguintes características. Muitas infecções virais são subclínicas, ou seja, assintomáticas. Uma doença pode ser causada por diferentes vírus. Um único vírus pode causar diferentes doenças. A doença não tem relação com a morfologia do vírus. E a evolução de uma doença depende de fatores virais e do hospedeiro, tá? Tem gente aí que tem uma imunidade muito boa, então a consequência acaba sendo menor, tá? Muito bem, gente. Era sobre isso que eu queria falar com vocês, tá? Com essa aula aqui, eu espero que você consiga fazer os exercícios, atividades e, claro, aprender, tá? Porque o foco aqui é você aprender. Contem comigo para qualquer coisa, um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!